Nessa madrugada, Lula discursou na cerimônia de posse de Dilma Rousseff no Banco dos BRICS, realizada em Xangai, na China. Em sua fala, o presidente do Brasil questionou o dólar como moeda universal para a realização de negócios entre os países. Vamos ouvir as pérolas. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Porque hoje, um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar. Você veja que ele cancelou os livros de economia, né? Ele cancelou os livros de economia. O Lula, ele era o Godines na aula de aritmética do professor Girafales, todo mundo sabe. Ele fala, a aritmética, eu não sei assoviar. Se eu soubesse fazer aquele assovio do Godines, você sabe fazer? Eu ia tentar, mas... Não vamos tentar, não vamos tentar. Não é isso, tá tudo errado. Parece a orquestra do Chaves agora, cada um tocando a chorofone, que eu achei ruim. Mas é isso aí. Bom, ele que falou que o livro de economia estava defasado, né? Já chegou sugerindo, né, uma moeda Brasil-Argentina, né, que vai ser o peso morto, né? A nova moeda aqui da caribenha, latina caribenha. Bom, mas ele continua, ele não falou só isso não. Agora, o que me chamou mais a atenção, Asmar, e o que me chamou a atenção já ontem, eu perguntava, que língua será que Dilma vai fazer a cerimônia de posse? Né? E eu imaginei aquela cena dela na ONU, falando em inglês, né? If you speak slowly, I understand very well, I don't understand. Né? Que aquilo é um clássico. Né? Aquilo é um clássico. Mas foi o português, né? Elegeram um português. E não foi uma boa escolha. Não foi uma boa escolha. Eu não queria ser o intérprete no Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Vamos ver o trecho do discurso da Dilma, que está sensacional. A sua fundação, além de um acontecimento histórico, foi uma demonstração da importância de estabelecer uma estratégia e uma parceria compartilhando as necessidades desses países do sul global, ou seja, o sul que é esse sul que quer emergir e que conta também com países do norte e com o multilateralismo. Alguém explica? Ela tentou. Não, o que ela falou? Eu quero saber isso aí. O sul que conta com os países do norte. Você entendeu? Eu entendi. Vai, então explica aí. Ela ficou gaga. E olha que nem a Leide, hein? Não, eu quero dizer o seguinte, Amaral, naturalmente, né, os países... Não mais inventa. Não vai começar a inventar. Ele vai ser o intérprete. Ele é o intérprete. Felipe, quando começa com... Os países mais pobres do mundo, todo o hemisfério sul. É que ele é amigo da Dilma. Não, ele é amigo dela. Ele é amigo dela. Então, o hemisfério sul. Mas aí continua, né, o Lula? Claro, quem roubou a cena foi... roubou a cena é ótimo, né? Foi o Lula. Ele defendeu que a instituição dos BRICS sirva de instrumento de independência para os países em desenvolvimento. Segundo o presidente, os bancos não podem continuar asfixiando as economias dos países. Vamos conferir. Nenhum governante pode trabalhar com uma faca na garganta porque está devendo. Os bancos têm que ter paciência de, se for preciso, renovar os acordos e colocar a palavra tolerância em cada renovação, porque não cabe a um banco ficar asfixiando as economias dos países, como estão fazendo agora com a Argentina, o Fundo Monetário Internacional. Olha, e ele ainda disse que uma das ideias desse banco, desse novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, é emprestar dinheiro aos países mais pobres, óbvio, da América Latina. Confira.
Eu espero que esse banco tenha condições de ter dinheiro para emprestar os países mais fortes da América Latina do Caribe. Países grandes como o Brasil, embora precisem de empréstimos, nós temos que ter capacidade de precisar de outros instrumentos e não precisar de um banco que tem que ajudar os países mais necessitados, mais pobres. Eu tenho certeza que essas paridades a governo Dilma Rousseff vai trazer e consolidar um novo banco. Parabéns a todos vocês, parabéns, e que o mundo possa tirar proveito desse novo instrumento de ajuda financeira. Bom, eu já sugeri aqui, quando ela foi mandada, a minha tese, né, é uma tese minha, quando surgiu, né, a notícia de que ela seria nomeada, eu já lancei aqui no Linha de Frente esse debate. Porque Dilma, primeiro, tem a tese que o PP sempre deixou. Posso te chamar de PP? Hoje eu estou tão de bom humor, eu estou sem dor de dente. Pode me chamar. Tá? É PP, o apelido de Felipe Monteiro é PP, porque o Felipe dele é com 2 P's. Tá? Por isso que é PP, só para explicar para vocês. E ele fala, para deixar a Dilma longe, claro, você deixa ela longe, porque ela não é uma pessoa fácil de lidar, né? Uma pessoa assim, que pessoa previsível, não é, né? Aí mandaram para lá. Aí tem um detalhe, Banco de Desenvolvimento do BRICS. Desenvolvimento é que? Infraestrutura. Infraestrutura é construtora. Como as construtoras que a gente conhece aqui no Brasil não podem fazer obra no Brasil, né? Ela contrata pelo Banco do BRICS e vai mandar fazer obra lá na Venezuela, porque no Estatuto do Banco diz que assim, é para fazer obras de infraestrutura no Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, exemplos de democracia, e em países que eles considerem emergentes, né? Então, e aí, Asmar, você acha que agora Marcelo volta a ser o CEO da Odebrecht, todo poderoso? A vergonha voltou, né? É aquilo que a gente sempre fala aqui. A vergonha política no Brasil voltou. Vergonha de tudo. Olha a vergonha que a gente passa. Imagina, é o que a gente fala. Está sendo assunto aqui e pode ser assunto no exterior. Porque a forma como a Dilma faz o discurso, a hipocrisia do Lula também no seu discurso. E aí depois, seu Pavinato, é o que eu falo. Ele sempre que pode, ele critica a economia. Sempre. Ou você acha que vai soar bem o Lula dizendo que o dólar não pode ser a moeda usada para negociações internacionais. É óbvio que isso vai refletir na economia do Brasil de novo. Quando a Bolsa deu uma respirada, ele vem e fala besteira de novo. Ele ataca o mercado, ele ironiza a economia, ele agora fala do dólar. É óbvio, não é normal que um presidente de um país grande como é o Brasil hoje questione o dólar num banco internacional. Isso vai refletir na economia brasileira. Isso vai refletir no dólar. Tudo que tinha acontecido de bom ontem, por exemplo, anteontem na Bolsa, a tendência é que caia de novo, porque ele não para de falar besteira. É impressionante como o Lula ele tem o potencial de falar uma besteira atrás da outra. E ele não é mais vergonha só no Brasil. Ele é vergonha no exterior. A Dilma, eu nem falo, é o que você diz. Ele quis tirar a Dilma do Brasil. Porque a Dilma faz muita besteira. Agora, os discursos da Dilma, eles são uma piada. Ela agora virou gaga, como você disse, nem é a Lady, mas é gaga. Ela não consegue falar. Mas é verdade, ela não consegue. É versão rotineira. Mas você viu que ela foi no mesmo salão de cabeleireiro que o Xi Jinping, você notou? Já adotou um novo estilo. Agora, ela não sabe o que ela fala. Eu discordo de um ponto ela não sabe o que ela fala. Que o Pavinato falou no início, que então você está errado. Que é o seguinte, que o tradutor, o intérprete da Dilma vai ter um trabalho muito ingrato. Eu acho que é o melhor trabalho. É o trabalho que o tradutor de Paulo Coelho. Esse vai ser, de fato, o presidente do banco. Ele é que vai mandar e desmandar. Porque ela vai falar aquelas coisas sem sentido nenhum e ele vai lá, vai traduzir o que ele quiser e o que ele quiser vão ser as decisões. A verdade, Dani, pode ser uma estratégia. Ali... Podem botar um cara fera em economia para ser o intérprete dela e ele vai mudar tudo. Sabe o que eu achei interessante? Que seja intérprete CEO que eles estão buscando. Sabe o que eu achei interessante, Nelson, Pepe, Thiago, Daniel? Eu achei interessante que na chegada, né, nas imagens da chegada da comitiva no Brasil, toda a comitiva chinesa e todo o staff da China estava de máscara. Só os brasileiros estavam sem máscara. O Lula virou negacionista. E aí? Quem ousa responder isso?
Por que toda a comitiva chinesa estava de máscara e o Brasil não? Defende. Eu acho que essa discussão aí, Pavinato, é periférica, ser bem sincero. Mas eu adoro. Eu sou da periferia. Vamos lá. Eu sou da quebrada, meu Agora, querido. o que eu acho impressionante é o seguinte, o Banco dos BRICS, ele foi Avisa fundado... o Xambuci que tem Danone à vontade. O que eu acho interessante é que o Banco dos BRICS, ele foi fundado há mais de 10 anos, né, e agora está discutindo de forma entusiasmada, de forma efetiva, o papel do Banco dos BRICS, o papel do presidente do Banco do BRICS. Ou seja, querendo ou não, gostando ou não gostando da Dilma, a Dilma elevou o Banco do BRICS e elevou a função de presidente do Banco dos BRICS. Você não acredita? Tanto é que nós estamos discutindo isso aqui agora. A questão é Faz 10 anos que ninguém falava do Banco do BRICS. Mas fala como faz piada, 10 anos que o Banco do BRICS estava completamente esquecido. O plano do Lula é muito claro. E agora as pessoas debatem o Banco do BRICS. Não debatem, elas fazem piada. Não é debate, é piada. Será que o Lula não é um agente infiltrado dos Estados Unidos para destruir a China e a Rússia? Agora, não, Porque pode ser. Ele pôs a Dilma lá. Quem que tem muito dinheiro lá? A Rússia e a China. Ele pode ser um agente infiltrado dos Estados Unidos para destruir as economias da China e da Rússia. E outra questão que eu acho importante esclarecer é o seguinte, né? Nós estamos no momento, né, da bancarização e financiarização dos projetos de infraestrutura. Não existe mais essa questão das empreiteiras, que é muito anos 80, anos 90, não é? A Odebrecht, Camal Correia, empreiteira do mundo todo, não faz projeto de infraestrutura. Não. Quem faz projeto de infraestrutura atualmente são os fundos. Então, até que no Brasil, por exemplo, quem investe em saneamento básico e opera o saneamento básico é o fundo de investimento na maior parte dos projetos. Agora ninguém investe mais no nada. mundo todo. No mundo todo. O que eu acho incrível aí dessa viagem, do discurso do Lula, já para começar, ele já chega lá querendo o dinheiro do Banco dos BRICS para a companheirada da América Latina. Veja que o banco é de desenvolvimento dos BRICS. BRICS é uma... O que são os BRICS? Pequeno, Nelson. Não, a Dilma que pensa grande, né? Pensa baixo e pensa alto. Você é nipônico, vocês vivem em caixas de sapato, vocês não têm a cabeça palaciana do PT. Imagina, Felipe... Vocês não têm... Pra que uma king size? Pois é. Vocês têm que pensar em king size. Um sofá de 60 mil. Pra que uma cama pra você dormir só? Sofá de 60 pra quê? mil, né? Vocês pensam pequeno. Pois é, mas o BRICS é Brasil, Índia, África do Sul, Rússia e China. E o Banco é de Desenvolvimento desses países, então parece que não tem prioridade. Será que no Brasil, por exemplo, não tem nada para ser desenvolvido, para se utilizar do dinheiro do Banco dos BRICS? Agora o Lula já chega lá. Não basta emprestar dinheiro do BNDES. Agora ele está emprestando. A questão não é síndrome de vira-lata. A questão é, saiu um artigo há 3 dias atrás da The Economist que mostra qual que é a linha de política internacional do Lula. E ele é caracterizado como um plano megalomaníaco e inocente, naíve. Por quê? Porque ele desconsidera a dinâmica... Ele desconsidera a dinâmica... Sabe nada, inocente. De como funciona a política internacional. Os Estados Unidos são os Estados Unidos. No discurso do Lula ficou muito claro que o que ele quer é transformar esse novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, em um possível FMI. Só que o que acontece é o seguinte, em primeiro lugar, o FMI tem à disposição, o FMI como comparável, não o Banco Mundial. Ele falou errado. E aí o FMI tem... É tão bizarra essa notícia que eu estou imaginando um comentário assim, eu estou vendo esse corte de tela, eu estou imaginando o Felipe com a barba raspada, pinta o cabelo do Daniel de Louro, aí fica Palmeirinha e Louro José discutindo a Dilma à frente de um banco. A questão é o seguinte, voltando aqui ao raciocínio, o plano do... completamente. Agora, o raciocínio é muito simples. O Lula tem um plano megalomaníaco de tentar fazer com que o Brasil assuma um papel protagonista de uma outra área do mundo que o Brasil nunca teve influência alguma. Ele tem ideias mirabolantes de se fazer negócios com outros países sem usar o dólar como referência. Eu não sei o que seria usado como referência. Ele vai pôr charuto. Charuto. Bota o real. Bota o real. Ele vai falar assim, agora todo mundo que vai fazer negócio vai levar fumo. Vai ter tudo charuto. O charuto é o novo ouro. Até se puder concluir, até porque é ótimo ter como reserva no Banco Central o Yuan, que é uma moeda altamente manipulada pelo governo chinês. E assim, maravilhoso a gente ter isso nas nossas reservas do Banco Central. É uma ótima ideia. O Lula falando o nome da moeda, sabia? É verdade, ele falou até Yen. Eu queria ele falar assim, Xi Jinping, ele confundiu. Xi Jinping, me dá o Yuan. Né? É uma brincadeira legal. Só, Felipe, pode te dar a palavra. Só corrige isso, porque tu fala que a Dilma tá dando visibilidade. Não, ela tá dando uma vergonha.
Virou piada o BRICS. Você está falando que está dando uma visibilidade. Quando o BRICS virou vamos ver, Adilson. Então vamos para a presidente. É melhor ninguém te perceber. Vamos para a presidente. Claro, coloca um ponto. É importante. Primeiro é o seguinte, vamos lá. Coloca um ponto. A gente tem que ter uma visão clara do que a gente quer como nação. Não é? E é importante a gente ter noção da nossa grandeza. Os Estados Unidos só foram Estados Unidos porque investiram com o Plano Marshall, bilhões, trilhões na Europa. Você tá achando e com isso, eles tiveram influência no mundo todo, cultural, financeira. A gente tem condição de fazer isso também. Desculpa. A gente tem condição de fazer isso também. Vamos pensar como uma das maiores economias do mundo. Você quer que o Brasil seja grande em política internacional? Foca em meio ambiente. Foca em exercer liderança na América Latina. Também. Não, esse é o foco. E não tentar exercer o papel pacificador na Rússia e Ucrânia. Finge que eu sou a Dilma. Isso é uma discussão. Agora, uma coisa também que eu acho impressionante é vocês não concordarem com o Lula no seguinte ponto, né? É um absurdo, por exemplo, o Brasil, em projeto de infraestrutura, pegar dinheiro do banco do BRICS, e a cláusula contratual está em dólar. O Brasil ser exposto à variação cambial de uma moeda e num momento completamente instável. Vamos pôr o que agora? Cambial. Não, real. Vamos fazer títulos overnight. A moeda é um real. Vamos fazer projeto no Brasil. Overnight. Moeda tem que ser o real. O real não tem variação? No real não, dentro do Brasil tem. Toda troca internacional, todo comércio internacional tem que ter uma moeda como referência. Vai ser títulos overnight. Isso é o básico do básico. A moeda como referência em projeto no Brasil tem que ser real. Bitcoin. Uma moeda que é extremamente manipulada pelo governo chinês. Bitcoin. Eu acho que não é uma boa ideia. Real, né, José? Não. Projeto no Brasil usa o real como moeda de referência. Isso foi de brincadeira, o real como moeda internacional com a fase para projeto no Brasil. Projeto no Brasil. Agora, projeto no Brasil. No final de contas, essa tentativa de fazer com que o novo Banco de Desenvolvimento, esse Banco do BRICS, seja uma espécie de FMI, na verdade a gente vai ser uma outra espécie de BNDES. Justamente por conta disso que eu já tenho falado desde que a notícia saiu. Vai ser um cenário de Guerra Fria. Parece um cenário de Guerra Fria. A Rússia e a China, elas querem agora dominar como na época da União Soviética. Parece isso aí. Eu acho que nem o Felipe está acreditando no que ele não acredita. Nem ele está acreditando. Você vê pela carinha dele. Ele falou que a Dilma e o Lula vão fazer com o Brasil. É que depois ele vai lá. Depois ele vai. O Lula e a Dilma fica descolado. Depois ele vai lá no bar dos bacana lá, que todo mundo é bacana, a turma do amor, tal, turma do mais amor, tal. Aí eles não deixam ele cantar Roda Viva. Então aí ele sabe, depois ele não pode cantar Roda Viva com a galera à noite. Aí fica, exatamente, fica lá cantando Chico Buarque. Mas ele fala assim, vem aqui no bar do Julinho, tá? Falei, eu vou fazer o quê aí? Vão me matar se eu entrar aí. Ele lá cantando check, check, check com a viola.